Deus me mostrava muito o Alexandre de Moraes com papéis na mão para assinar, tipo da executiva ordem, né? Então eu vi várias vezes o Alexandre de Moraes surtando, endemoniado. Eu vi uma mão, né? Uma mão, ela tirava a venda daquela estátua. Eu via os olhos da estátua, ou seja, a nudez da Suprema Corte. Deus estava mostrando, eu vou tirar as vendas dessa Suprema Corte, eu vou desmascarar essa Suprema Corte por completo. Deus me mostrou ele sendo preso e torturado. Mas eu quero dizer algo para vocês sobre Bolsonaro. Bolsonaro, você tem chance de mudar toda essa história aí. Porque se você vier pro Senhor, Deus vai te dar livramento, Deus vai te guardar, entendeu? E guardar a sua família. E o Brasil também, Deus vai guardar através da tua vida. Deus é Deus que revela. Antes que as coisas aconteçam, Ele mostra para os seus servos, os profetas. E a irmã Lisa Rios, que reside no estado de New Jersey, nos Estados Unidos da América, traz mais uma forte revelação para a nação brasileira, mais especificamente para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o deputado Marco Feliciano e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A irmã diz que na visão viu o ministro Alexandre de Moraes assinando alguns papéis e que Deus irá desmascarar o Supremo Tribunal Federal. A irmã diz também que viu o deputado Marco Feliciano sendo preso e manda um forte recado sobre o que viu para o Brasil e para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Desde já, quero aqui dar os créditos ao canal da irmã Lisa Rios. O link estará aqui na descrição. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Fique agora com mais uma forte revelação da irmã Lisa Rios. Confira. Pai do Senhor, irmãos, aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey, né? E hoje eu vou fazer mais um vídeo e eu vou falar para vocês, estar relatando para vocês das visões que o Senhor me deu por agora, tá bom? Por esse dia, por hoje e ontem, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ler a palavra do Senhor para que a gente possa meditar, tá bom? Tá em Joel, capítulo 2, tá bom? Aqui fala aqui: tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo, ou seja, dai o alarme ao meu povo. Tomam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está perto, dia de treva e de escuridão, dia de nuvem e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e poderoso. Quem é um povo grande e poderoso, irmãos? A China tá vindo aí para cima do Brasil, viu, tá? Qual desde o tempo antigo nunca se houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como de cavalo, corre como cavaleiro, como o estrondo de carro sobre os cumes dos montes. Vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o retolho, como um povo poderoso, pois em ordem te combate. Diante dele teme os povos, todos os rostos empalidecem. Como valente correm,
como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurra uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Arremetem contra a lança e não se detêm. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas e entram pelas janelas como ladrão. Diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrece-se o sol e a lua, e retira-se as estrelas o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu exército, e o poderoso são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Se você clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia da parte do Senhor, Deus ouve a oração. Se o coração de vocês estiver sincero, Deus vai ouvir a oração de vocês e Deus vai livrar vocês de todos os problemas, ou seja, de todos nós. E aqui fala no Joel, prosseguindo Joel 2, no verso 28, fala assim, o dia do Senhor. E diz, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito. Tá bom, irmão? E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus de Israel. Irmãos, eu quero, sem se prolongar muito, eu queria falar para vocês sobre as visões que Deus me deu. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre o Supremo Tribunal Federal no Brasil, as visões que Deus tem me mostrado ainda no Supremo. É porque foram muitas visões que o Senhor me deu e algumas eu acabei esquecendo. E aí agora, como eu estou tocando no tema Supremo Tribunal Federal, o Senhor está me fazendo lembrar de várias outras coisas que o Senhor me mostrou, né? Bom, como eu falei para vocês sobre o Alexandre de Moraes, foi no Palácio do Planalto, né? Que eu coloquei no vídeo, o Palácio do Planalto, que o Alexandre de Moraes entrava no Palácio do Planalto para ir falar com Lula. Ia chegando lá no palácio, xingando, batendo em porta, e eu ia como se fosse sobrevoando a cabeça dele. Então, ao chegar lá, ele dava uma gravata no Lula. Ele dizia, você não fez o que eu te mandei. E aí o Lula ficava esperneando, assim, submerso da superfície, né? Ele levantava, porque o Lula é pequeno, né? E o Alexandre de Moraes levantava ele na gravata e ele ficava esperneando a perna assim. E depois eu via o sangue correndo no paletó do Lula. Essa foi a visão que o Senhor me deu sobre o Alexandre de Moraes. Então, sobre o Alexandre de Moraes também o Senhor me mostrou, como eu falei agora, nesse vídeo anterior,
que foi, eu vi, Deus me levou a uma sala secreta do Supremo Tribunal Federal, aonde o povo lá do Supremo, os 12 do Supremo, 11 do Supremo, né, eles desciam para adorar Bafomé. Numa sala secreta tem uma estátua ali debaixo da Praça dos Três Poderes, entendeu? E ela é uma salinha, e depois ela tem como se fosse, sabe quando, não é uma janela, mas assim, tem um vidro, como se fosse uma vidraça na frente, e você abre a porta. Quando você abre aquela vidraça, tem uma cortina, e lá estava uma imagem grande do Bafomé, mais ou menos, do tamanho de uma criança de mais ou menos de 10 anos, 10, 12 anos, mais ou menos, a estátua. E tem também uma bandeira do Brasil lá, e algumas coisas que eu não consegui identificar, não consigo lembrar mais, porque já foi aí uns 3 anos essa visão, tá? E eu via o Supremo Tribunal Federal vestido naquelas capas pretas deles todinho, se curvando e adorando o Bafomé. Eles iam lá consultar o Bafomé para tomar decisões. Então, durante todo esse processo de Lula, Bolsonaro, quando Bolsonaro não foi, não ganhou as eleições, né? Na verdade, não é isso, mas pronto, vamos pular essa parte. Aquele pessoal, eu tava lá em Goiânia, eu tava até indo em Brasília, eu tinha feito cirurgia, eu tava indo em Brasília, e graças a Deus que eu não fui, que eu teria sido presa, né? Ainda mais com a barriga cortada. E aí Deus me mostrou várias coisas de papéis. Deus me mostrava muito o Alexandre de Moraes com papéis na mão para assinar, tipo da executiva ordem, né? E eu orei muito, que os pontos da minha cirurgia até arrebentou, quase morro, né? De tanto orar por esse Brasil aí. Por isso que eu fiquei chateada e eu falei que eu não queria mais orar por esse povo aí, não. Então eu vi várias vezes o Alexandre de Moraes surtando, endemoniado. Eu vi ele entrando lá na Suprema Corte, quando todo mundo estava sentado naquelas cadeiras lá, que ele entrava por último. Eu vi ele endemoniado, surtando assim, mexendo, tipo pegava a gravata dele, mexia assim, sabe, e fazia os gestos feios e os olhos assim virando. E era, Deus falou assim, olha, ó, Satanás puro, tá incorporado no diabo. E eu via várias vezes ele incorporado no diabo, tá? Então, irmãos, eu vi também outra coisa que eu vi, que eu não mencionei no vídeo passado, foi aquela estátua que tá da Suprema Corte, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Eu vi uma mão, né, ela tirava a venda daquela estátua. Eu via os olhos da estátua, ou seja, a nudez da Suprema Corte. Deus estava mostrando, eu vou tirar as vendas dessa Suprema Corte, eu vou desmascarar essa Suprema Corte por completo. Foi o que Deus estava me mostrando. Eu estava na frente daquela estátua, né, que ela tá em frente, ela tá na Praça dos Três Poderes, ali perto do Supremo Tribunal Federal. E quando eu me aproximava daquela estátua lá da Justiça, vinha uma mão e arrancava como se fosse, sabe quando você tem uma faixa nos olhos? Tirava aquela faixa e eu via os olhos da estátua. Eu via os olhos assim como o meu, olhando, entendeu? Eu olhava para o Supremo Tribunal Federal e eu via como se tivesse escuro lá dentro, escuro, como se as luzes estivessem todas apagadas, as luzes, quando tirava as vendas da estátua. Aí eu olhava para os Supremos, e vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal é um building, né, um prédio que é cheio de vidros, né, e eu via tudo escuro. Outra coisa que Deus me mostrou, eu já falei para vocês no outro vídeo, a água vai invadir o Palácio do Planalto, a Câmara e o Senado. E quem estiver trabalhando no subterrâneo, muitas das pessoas vão morrer. Eu vi a água era cheia de lama, água com lama, descendo nas esplanadas dos ministérios e entrava e invadia aquela água todinha lá ali nas esplanadas e invadia a Câmara e o Senado, e quem estava trabalhando ali no subterrâneo
não ia como escapar. Eu vi deputados, senadores mortos e o pessoal que trabalhava lá. E pessoas que estavam tentando pegar seus carros para sair, não conseguia. E eles sabiam que a água estava vindo, mas eles não acreditavam que aquela água ia chegar em Brasília. E por isso eles vão morrer, porque não vão acreditar, tá bom? Foi o que Deus me mostrou. Outra coisa que Deus me mostrou ontem sobre o deputado Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, se você conhece o Marcos Feliciano, tem algum amigo dele, ou que você possa levar esse vídeo até ele, falem para ele, porque Deus me mostrou ele a primeira vez, que Deus já mandou ele renunciar à política no Brasil, porque o ministério dele é pastoral e não na política. Deus disse que não botou ele na política. Deus agora essa semana me mostrou, Deus falou que foi um ato de satanismo, foi um ato de satanismo, voodoo, magia negra, tudo misturado, para derrubar o pastor Marcos Feliciano. Foi puro satanismo. Pagaram muito caro para fazer essa bruxaria para ele sair do ministério pastoral e se envolver com a política. Deus falou para ele e tem falado: saia da política, renuncie o cargo de deputado ou senador, não sei qual cargo que você tem. Renuncia, porque é um plano diabólico do diabo para levar sua alma para o inferno, tá? Foi Deus que me mostrou. Foi pacto satânico que o diabo fez para convencê-lo a ir para a política. Mas Deus diz que não está no meio disso. O ministério dele continua o mesmo, pastoral. E Deus me mostrou ele estava no banheiro, que eu vi, eu entrava na casa dele, estava no banheiro, ele estava com um prato. E um prato tinha pó. Entendeu? E aí, ele estava cheirando aquilo e eu dizia para a mulher dele, para a esposa dele: vem cá, você não está sabendo o que o pastor Marcos Feliciano está fazendo? E ela dizia assim: a gente já não dá mais jeito nele, a gente já cansou aqui de estar falando para ele. Então, eu vi ele saindo de casa com aquele prato na mão e saía parecendo um mendigo. E aí depois ele saía e eu ia ver a lápide dele. A lápide dele estava escrito Marcos Feliciano. E tinha uns presentes lá que algumas pessoas deixavam lá. E aí tinha uma almofada, era uma almofadinha, ela caía do céu, uma almofadazinha assim, grandinha. Ela caía do céu e eu pegava aquela almofada na lápide dele e eu botava a minha cabeça e chorava muito. E aí depois, quando eu terminei de chorar com aquela almofada, ela virou um lençozinho e eu enxuguei as minhas lágrimas e botei aquele lenço naquela lápide do pastor Marcos Feliciano. Então, hoje eu vou contar a visão de ontem que Deus me deu sobre o pastor Marcos Feliciano. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou orando pelo Senhor e estou clamando a Deus dia e noite para que Deus salve a sua alma e abra sua mente, o seu entendimento, para que você saia, renuncia à política, porque Deus vai pegar pesado. Sobre a primeira visão que Deus me mostrou várias vezes dele, né? Deus me mostrou ele se aliando ao anticristo. E aí depois que ele se aliava, Deus me mostrou ele se aliando ao anticristo. E depois me mostrou essa do pó, né? Do prato com pó e a lápide dele. Agora, essa semana, ontem, né? Como eu falei, Deus me mostrou ele sendo preso e torturado. Ele vai ser preso, o pastor Marcos Feliciano. Deus vai permitir você ser preso. Você vai ser preso no Brasil. Eu vi você sendo torturado e algemado com as mãos para trás. E você chega, balançava a cabeça, seu cabelo assanhava todinho. E os policiais faziam torturava o senhor. Então, por favor, se alguém estiver vendo esse vídeo, pode levar para ele, não tem problema não, tá? E que a igreja dele entra em oração pela vida dele. Faça jejum de 30 dias de jejum de oração
pela vida do pastor Marcos Feliciano. E se você, irmãos que estão vendo aqui essa mensagem e que vocês amam esse pastor em Cristo Jesus, dobra o joelho de vocês, levantem clamor pela vida do pastor Marcos Feliciano, porque Deus ama e Deus quer salvar. Mas ele precisa sair, renunciar ao cargo na política. Ele tem que sair da política e voltar para o ministério de pastoral. E que essa obra do inferno, de satanismo do inferno, que o diabo fez para derrubar esta vida, seja destruída agora em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, irmão, que Deus me mostrou hoje pela manhã. Quando eu estava... Agora esse aqui foi um sonho, não foi visão, foi um sonho. Irmãos, eu sonhei que eu estava num país, na fronteira do Brasil. Não sei o país, eu sei que era muito hispano. E eles estavam com muita revolta, uma quebradeira terrível nesse país, né? E eles quebravam tudo, era tudo indígena, o povo era tudo indígena. E eles quebravam tudo e eu vi o rio secando, o rio. Era um rio largo que dividia os dois países, né? E aquele rio tava frio, as pessoas estavam sentindo muito frio e eu via como se aquele rio ele congelasse. E aquele rio, ao congelar, quando ele congelava, ele secava. Depois, quando ele ia descongelar a água, ele começava a secar. Ele secava por completo e ficava muito pouca água. E aí aquela água secava. Então aquele pessoal daquele país, né, que fala hispano, né, espanhol, que era maioria, assim, 90% era indígena, aquele pessoal. Eles disseram assim: olha, o rio secou, agora nós vamos invadir o Brasil. Então eles começaram a tocar fogo nas cidades do Brasil, na fronteira com o Brasil. Aí eles falavam assim: ó, isso aqui é o Brasil? Oh, nós chegamos no Brasil, nem acredito que nós estamos no Brasil. Então começou a tocar fogo nas casas, nas lojas, em tudo. E aí os brasileiros que estavam nessa cidade olhavam um para os outros e diziam assim: nosso Deus, nós estamos sendo invadidos. E agora o que vamos fazer? Vamos voltar para os nossos estados. Então, os brasileiros saíam daquele estado e largavam o estado para trás. Entende? E aí os hispanos tomavam conta, né? Esse povo que fala espanhol tomava conta daquelas cidades, e não do estado inteiro, não sei se do estado inteiro, mas de várias cidades. Isso foi o que o Senhor me mostrou hoje. Então, irmãos, era o que eu tinha para falar sobre isso. O dia de hoje era sobre o pastor Marcos Feliciano, sobre o Supremo Tribunal Federal, que ficou algumas coisas. Deus me mostrou algumas coisas também de outros membros do Supremo Tribunal Federal. Eu estou orando a Deus para que Deus faça me lembrar o que ele me falou, porque foram muitas coisas que ele me mostrou. E eu... como eu estava chateada, né, e então eu quase fui parar no hospital de novo com a barriga aberta, né, e aí eu me chateei, não quis mais estar orando por esse povo. Mas eu quero dizer algo para vocês sobre Bolsonaro. Bolsonaro, você tem chance de mudar toda essa história aí, mas o Senhor quer que você se redime, coloque o seu joelho no chão, ora a Deus, clama a Deus com coração sincero, né? Larga a sua idolatria. Arranca a idolatria, renuncia a idolatria do seu coração e venha para o Senhor. Porque se você vier para o Senhor, Deus vai te dar livramento, Deus vai te guardar, entendeu? E guardar a sua família. E o Brasil também, Deus vai guardar através da tua vida. Agora, se você não vier, Deus me mostrou, você vai se aliar ao anticristo. E depois você vai perseguir a igreja. Agora, eu não sei, irmãos, se ele vai perseguir a igreja depois que a igreja for para a glória, né? Depois do arrebatamento, ou antes do arrebatamento. Deus não especificou isso. A visão que Deus me mostrou foi que eu estava numa igreja
e eu estava falando para duas pessoas que estava com a pele escura, a igreja estava escura e aquela pessoa estava escura, e eu dizia a eles: por que vocês não pregam a palavra de Deus aqui? E eles ficavam assim, queriam, entendeu? Me pegar, né? Mas aí não pegar porque tinha dois assim. E aí o pastor estava lá dentro da igreja, e aí eles pegavam e ele dizia assim: nós não podemos pregar aqui. Então o Bolsonaro vinha com uma multidão de gente, só que eu não tinha visto que era o Bolsonaro. Vinha uma multidão de gente com ele, quebrando tudo, tipo o Antifa, quebrando tudo, chamando: seus covardes, covarde, covarde, sai daí, seus covardes. Então ele soltava os cachorros, e soltava um cachorro que era um cachorro branco violento, né, para dentro da igreja, para pegar o cara. Então quando eu vi que o líder era o Bolsonaro, estava vestido da camisa do Brasil, ele era o único que estava vestido da camisa do Brasil. Então ele entrava, aliás, chegava na porta da igreja, aí me chamava o seu covarde, seus covardes, sai pra fora, covarde, sai pra fora, covarde. Aí aquele pastor saía, só que aquele pastor, ele era escuro, ele saía devagar. Agora, eu não sei se esse pastor, entendeu? Eu sei que ele pregava a palavra de Deus, ele não pregava não, tá? Porque eu tinha ido na igreja reclamar e dizer: por que vocês não pregam a palavra do Senhor, entende? Então tá aí a mensagem que Deus me deixou esse final de semana, né? E que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um que compartilharam os vídeos, que Deus abençoe, aqueles que mandaram mensagem, aqueles que me abençoaram, aqueles que são inscritos e aqueles que não são inscritos ainda, mas que compartilharam as mensagens, os vídeos. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um conforme a necessidade de cada um, tá bom? E outro lembrete que eu quero dar para vocês é sobre as crianças. Irmãos, levem a sério as crianças. Deus tem me mandado orar muito pelas crianças. Deus fala para mim, tipo, chorando, que as crianças vão sofrer muito, por causa que vai vir tempos muito difíceis. Então fale, instrui suas crianças a dizer que reconhecer somente os seus pais, falar, instruir, dizer: olha, o nome da mãe é esse, o nome do pai, o endereço é esse, o telefone. Se alguém perguntar, fale: eu quero meu pai, esperneia, chora: eu quero meu pai, quero minha mãe, entendeu? E fala para as crianças pedir para verem seus pais, que chora e esperneia, porque se não chorarem, não espernearem, ficar caladinho, não souber cadê seu pai, cadê sua mãe, eles vão sacrificar essas crianças, tá? E outra coisa, coloquem dentro de suas mochilas, prepare uma mochilinha da escola, coloca nome, telefone, todos os dados da família, onde se pode encontrar seus filhos. Outra coisa, se você precisar ter fuga, bota uma latinha de sardinha dentro bota um pão, bota um sanduíchezinho, bota alguma coisinha, biscoito para a criança comer, porque pode ser que elas passem dias sem ver o pai e a mãe, sem comida. Então as crianças choram muito por não ter comida. Então sempre bota uma reservinha de comida dentro das suas mochilas, para que no dia da fuga, no dia do terrível dia, não, do Senhor, que essas crianças possam ter um pouco de alimento. Pode botar uma garrafinha de água também, ou alguma coisinha, para eles estarem se alimentando até que as autoridades encontrem os pais, tá bom? Esse é o mensagem de hoje que eu tenho deixado, que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, amém? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua
autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.